A igreja pode se assentar. Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso amado Salvador Jesus. Convido todos a abrirem as Escrituras no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo de número 1. Nós demos início à exposição sequencial deste livro na semana passada, no domingo passado, e hoje daremos sequência. Hoje faremos a leitura do verso 6 ao verso 14 do capítulo 1. Malaquias 1, de 6 a 14. Eu farei a leitura. Peço que os irmãos prestem bastante atenção na leitura. Assim está escrito: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, eis-nos aqui, Pai, povo do Senhor, povo que se chama pelo Teu nome, e neste momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Neste momento, ó Deus, nós suplicamos, fala conosco, Pai, por meio da pregação da Tua palavra. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, fale ao nosso ouvido, ó Pai, ao nosso coração, transforma a nossa vida, dá-nos entendimento, e não só entendimento intelectual, ó Deus, mas temor, tremor, fé, obediência diante dessas verdades, ó Deus. Que a nossa vida seja transformada para a glória do nome do Senhor. Se conosco, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, certa vez eu pedi para que vocês desenhassem uma comida que o pai de vocês gostasse. Hoje eu queria pedir o contrário. Eu gostaria de pedir para vocês desenharem uma comida que vocês acham que o pai de vocês não gosta. Pense numa comida que o pai de vocês acha ruim. Desenha aí a comida, tá? E depois você pergunta para o seu pai se de fato ele não gosta dessa comida. E eu gostaria que todos juntos, com as crianças também, pensássemos, irmãos, num jantar especial. Imagine um jantar especial que você está esperando e você tem grandes expectativas, uma data comemorativa talvez, um momento de celebrar,
E é bom a gente celebrar comendo, né? Celebrar com comida é sempre bom. E você contrata alguém para receber algumas pessoas especiais na sua casa, e você coloca grandes expectativas também no cozinheiro, na capacidade dele. E para sua surpresa, quando você senta à mesa com os seus convidados especiais, a comida não é nada agradável. Você reprova aquela comida, é uma comida desagradável. Imagine a situação. Seria algo desastroso, não é verdade? Eu me lembro, irmãos, de certa vez ter visto, me mandaram um meme, e o meme era o seguinte, no meme estava escrito bem assim, ó, meu amigo sabe fazer e não cobra caro. E era uma festa de casamento. Imagina naquele momento especial em que a noiva entra, acompanhada do seu pai, para ser entregue ao seu noivo, que agora vai ser o seu esposo. E naquela marcha nupcial, irmãos, né, aquele cântico bonito, que alguns até arrepiam. Ah, meus irmãos, eu não sei que instrumento era aquele, se era um trompete, se era um sax, o que era aquilo, mas pense num instrumento desafinado. Pense na decepção, todo mundo se olhando, né? Aquele momento que era para ser lindo, bonito, as pessoas se olhando decepcionadas. Certamente o noivo, a noiva e os convidados reprovaram aquele instrumentista que cobrou barato, né? E esse tipo de coisa acontece, né? Imagina em outras situações, você talvez leva o seu carro no mecânico e tem expectativas de que o carro fique muito bom, e o mecânico não sabe nada do seu carro, e ele faz besteira, e você paga caro. Imagine o tanto de situações em que o serviço pode ser reprovado, né? E a gente fica decepcionado. Agora imagine o próprio Deus, irmãos. Se nós, que somos falhos, e muitas vezes erramos com outros também, em serviços que nós prestamos, nós ficamos decepcionados quando fazem um mau serviço para nós. Imagine o próprio Deus, irmãos. O santo Deus. Aquele que é perfeito e exige perfeição. Aquele que é santo e exige santidade. O que nós vemos aqui diante de nós, irmãos, é justamente Deus reprovando o culto oferecido por parte dos seus sacerdotes. Os sacerdotes que oficiavam no templo e tinham, inclusive, a responsabilidade de zelar pelo culto ao Senhor, de zelar pela pureza do culto, oferecer um culto agradável ao Senhor, eles estão profanando o culto ao Senhor. E Deus reprova este tipo de culto. Deus reprova o culto destes sacerdotes. É por isso que hoje nós meditaremos no seguinte tema: o culto reprovado por Deus. O culto reprovado por Deus é o que nós temos diante de nós. Imagina o povo de Israel. Eles foram exilados na Babilônia, e depois do exílio da Babilônia, ou no exílio da Babilônia, quando o rei Ciro assume o controle, Deus usa o rei Ciro para libertar o povo de Israel. O povo então vai voltando para a terra de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, encontra uma situação complicada na cidade, né? A cidade está destruída, os muros derribados, o templo destruído, e eles têm uma grande tarefa agora pela frente. Eles precisam reformar Israel, reformar em todos os sentidos, reformar estruturalmente, mas reformar também o culto, a adoração ao Senhor. Então eles estão neste momento, e Deus usa os seus profetas, porque o povo de Deus está um tanto quanto desanimado. Os profetas, ou melhor, os sacerdotes também estão encarando uma espécie de desânimo, encarando essa espécie de desânimo, eles vão abandonando a fidelidade, eles vão se tornando cada vez mais infiéis, e é quando Deus, irmãos, amorosamente levanta os seus profetas para falarem ao povo, para que o povo se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. E neste momento Malaquias é levantado por Deus para mostrar ao povo de Israel que Deus está reprovando, Deus não está se agradando do culto que eles estão prestando. E de maneira mais específica, irmãos, a fala de Deus neste momento, neste capítulo, nestes versos que nós lemos, é direcionada aos sacerdotes. Aos sacerdotes. Certamente todo o povo de Israel estava cometendo erros, estava cometendo pecados, estavam profanando o culto a Deus. Mas os sacerdotes, irmãos, eram aqueles que deveriam zelar e chamar o povo também ao arrependimento e fazer com que o culto fosse oferecido de maneira correta.
Então essa palavra de Deus ela é voltada aos sacerdotes, porque eles não estavam fazendo o papel deles. Diante disso, então, nós veremos este culto reprovado por Deus, dividido em 4 partes. Eu tentei dividir aqui para trazer uma didática melhor para a exposição da palavra, eu dividi em 4 partes, ok? A primeira parte nós vemos no verso 6, tá certo? A primeira parte nós vemos que esse culto, neste culto reprovado por Deus, o nome de Deus é desprezado. O nome de Deus é desprezado. Vou pedir para que vocês leiam numa só voz o versículo de número 6. 1, 2, 3, podem ler. Até aí está ótimo. Irmãos, percebam o que está acontecendo aqui. Vocês percebem que a fala do Senhor dos Exércitos ela é direcionada aos sacerdotes. Ele diz, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O Senhor, ele evoca por meio do profeta o 5º mandamento, e ele diz aqui no início, o filho honra o seu pai. Nós sabemos que essa é uma verdade que está contida no 5º mandamento. Os mandamentos foram dados para o povo de Israel, os mandamentos deveriam ser observados pelo povo de Israel, e aqui o próprio Deus, por meio do profeta, está evocando este 5º mandamento. Ele diz, o filho honra o pai. O mandamento diz que os filhos devem honrar o seu pai. Esse é o 5º mandamento. Mas não somente os pais, nós sabemos que há uma extensão do entendimento e também toda a autoridade constituída. E ele diz então, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Esse é um preceito da parte de Deus para o povo de Israel. E filhos devem olhar para os seus pais com respeito, servos devem olhar para os seus senhores com respeito. E dentre vocês, homens, há muitos que, de fato, observam este mandamento. Há muitos filhos que honram o seu pai, sabem que estão errados quando desonram os seus pais. Há muitos servos que honram os seus senhores, e eles sabem que estão errados quando desonram os seus senhores. E como vocês, que me chamam de pai, e eu os considero meus filhos, vocês que me chamam de Senhor, e eu os considero como meus servos, estão me profanando? Como vocês estão me desonrando? Se até entre vocês, homens, vocês sabem que deve haver honra e respeito, por que vocês estão me desonrando e me desrespeitando? Esse é o questionamento de Deus para os profetas, para os sacerdotes, melhor dizendo, e consequentemente para o povo de Israel. Vocês sacerdotes que deveriam ser exemplo entre o povo de Israel, vocês estão me profanando, vocês estão me desonrando. Como isso pode acontecer? É interessante, irmãos, porque Deus, usando o profeta aqui, ele mexe primeiro com o sentimento do sacerdote, trazendo esse sentimento. Imagina um sacerdote que talvez visse e até ensinasse para que os filhos honrassem os pais. Isso mexe com eles sabem que isso é correto, agora eles se veem na condição de filho, desonrando o seu pai celestial. Certamente isso chamou e chama a atenção deles. Certamente essa é uma grande exortação para os sacerdotes, esses líderes entre o povo. E na sequência ele vai dizer o seguinte: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Ele está dizendo que, desonrando ele como pai, desonrando ele como Senhor, eles estão desprezando o nome do Senhor. Desprezar aqui significa desdenhar, significa virar as costas. Vocês não estão dando a honra devida ao meu nome. E o nome, irmãos, principalmente no Antigo Testamento, ele tinha uma relevância muito grande. O nome, ele denota a essência de uma pessoa, o caráter daquela pessoa. Tanto é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há pessoas que têm um encontro com Deus no Antigo Testamento e seu nome é mudado. Você pega o exemplo de Jacó, por exemplo. Jacó, ele era um mentiroso, era um usurpador que, quando tem um encontro com Deus, tem o seu nome mudado para Israel.
Você vê outros exemplos de homens que têm o seu nome mudado e muitos que nascem têm os seus nomes dados de acordo com características ou momentos que o povo estava vivendo, porque o nome trazia essa ideia de essência. E não é diferente com os nomes do Senhor. Os nomes do Senhor revelam quem Deus é. Uma das formas de Deus se revelar ao seu povo é por meio dos seus nomes. Então essa ideia de desprezar o nome é desprezar quem Deus é. É como se eles não estivessem levando em consideração quem Deus era. Eles iam oficiar no culto, um culto que era devido ao Senhor, mas estavam pouco se lixando para quem Deus era. Por isso eles ofereciam o culto da maneira que estavam oferecendo. Eles estavam desprezando o próprio Deus. Eles estavam desprezando quem Deus é, não levando em consideração quem Deus era, ou ainda que levassem em consideração, não estavam ligando para quem Deus era. Imagina o Deus Santo diante deles, o Elohim, o Yahvé, o Adonai, o Senhor sobre eles sabendo que esse era Deus, sabendo que Ele era o Criador, sabendo que Ele era o sustentador da vida, sabendo que Ele era aquele que tinha redimido o seu povo, que tinha libertado o seu povo, feito milagres e prodígios, sabendo quem era Deus, eles não estão levando em consideração Deus e estão desprezando o nome de Deus. É isso que os sacerdotes estão fazendo. Irmãos, eu creio que esse texto, ele tem aplicações para todos nós. Eu creio que esse texto ele tem aplicações, primeiro, talvez de maneira mais clara e direta, para os líderes, aqueles que são levantados como líderes na igreja do Senhor. Nós sabemos que não existem mais sacerdotes no caráter dos sacerdotes da antiga aliança. Pastores, presbíteros não são como os sacerdotes no sentido de serem uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Não são. Uma vez que esse sacerdócio apontava para o sacerdócio de Cristo, e Cristo veio, não existe mais sacerdote neste caráter. Mas ainda assim, os sacerdotes eram líderes, e nós temos líderes na igreja do Senhor. Nós vemos na nova aliança líderes sendo levantados, homens sendo vocacionados, inclusive a própria igreja elegendo os seus líderes. É essa a instrução da palavra do Senhor na nova aliança. E nós, diante disso, então, temos aplicações diretas para os líderes. Quando eu olho para esse texto, irmãos, e deixa eu adiantar aqui para vocês que eu não sei se Deus os confrontará por meio deste texto como me confrontou durante a semana. Vocês não sabem, diante dessa realidade, o tremor que me é causado. Porque eu fico pensando, olhando para mim, sabendo que sou pequeno, não sou nada, mas aprove a Deus me vocacionar, e se eu não entendesse que sou vocacionado pelo Senhor, jamais eu me colocaria na posição de liderança na igreja do Senhor, aceitaria ser um pastor. Mas olhando para esse texto eu penso, como eu tenho lidado com o nome de Deus, quando, por exemplo, subo no púlpito para pregar a palavra do Senhor. Quantas vezes será que eu não desprezei o nome do Senhor subindo no púlpito para pregar a palavra do Senhor, ou conduzindo a igreja do Senhor, aconselhando pessoas, tomando decisões junto com a liderança. E aqui eu aproveito para chamar meus irmãos presbíteros, pastores, à reflexão, diáconos, como líderes levantados por Deus no meio da igreja do Senhor, como temos lidado com o nome do Senhor? Será que temos desprezado o nome do Senhor nas nossas ações? Aqueles que aspiram o episcopado, como vocês têm lidado com o nome do Senhor? Será que a própria aspiração não é muito mais pensando no próprio nome do que no nome do Senhor? É algo que nós devemos refletir. Quantos líderes, e será que muitas vezes isso não aconteceu comigo? Eu me coloquei para pregar a palavra do Senhor, para ensinar o povo do Senhor, muito mais pensando no meu nome do que no nome do próprio Deus? Será que eu levo em consideração diante de quem eu estou quando eu subo para servir o Senhor pregando a palavra? É algo que me vem à mente olhando para esse texto, irmãos.
mas nós já falamos isso em outras ocasiões, inclusive quando estávamos expondo o Êxodo, e nós sabemos que somos, como igreja do Senhor, um reino de sacerdotes. Pensando nisso, eu aplico para vocês todos, irmãos, que também servem o Senhor com suas vidas. Nós estamos servindo juntos o Senhor aqui agora. Vocês têm levado em consideração diante de quem vocês estão nesse exato momento? Quando vocês vêm cultuar, o que passa na cabeça de vocês? Eu vou lá prestar um culto ao Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ou você vem no automático? Ou você vem para ver os seus irmãos em Cristo? E não há nada de errado em se alegrar na presença dos irmãos, mas qual é a sua prioridade? O que te motiva a estar aqui? Como você se comporta na presença do seu Deus em adoração, em culto? Essas verdades estão na sua mente, no seu coração. Você de fato conhece a Deus e leva em consideração que você está diante desse Deus que se revela nas Escrituras. Irmãos, isso deve gerar temor e tremor diante de nós. Isso deve gerar em nós uma grande reverência. Isso deve gerar em nós uma atitude humilde. Isso deve gerar em nós respeito. Nós devemos honrar o nome do Senhor. A palavrinha nome aqui pode significar também apontar para reputação, fama ou glória. Nós estamos diante da glória do Deus vivo. Sabe aquela glória que Isaías descreve, que enche o templo? Aquela glória que faz com que os anjos do Senhor não consigam nem mesmo olhar, cobrem os olhos, cobrem os pés diante da presença do Senhor e temem diante do Senhor. É esse mesmo Deus que nós adoramos, irmãos. E nós não podemos desprezar o fato de que estamos diante desse Deus. E eu diria que há uma extensão da nossa vida, inclusive, irmãos, o nosso culto aqui, ele é um resultado da nossa vida diante de Deus. Se nós desprezamos Ele aqui, nós estamos desprezando na nossa vida como um todo. E se nós desprezamos na vida como um todo, nós vamos chegar aqui e vamos desprezar o Senhor. E vamos desprezar o nome dEle, não levando em consideração diante de quem estamos. Este então é o primeiro ponto. Nós precisamos entender quem Deus é. E ter a ideia gravada no coração o tempo todo, inclusive quando nos colocamos na presença do Senhor, de quem Ele é. Não podemos perder isso de vista. Talvez por perder isso de vista, muitas vezes nós desprezamos até sem perceber o nome do Senhor. E cultuamos por motivações erradas, nos reunimos com motivações erradas, com o coração distante, com o coração desprezível. Pensemos sobre isso, irmãos. Nós precisamos pensar diante de quem estamos todos os domingos e todos os dias da nossa vida. Se nós levarmos isso em consideração, viveremos de maneira diferente. Cultuaremos como igreja de maneira diferente no primeiro dia da semana e viveremos os outros 6 dias da semana de maneira diferente. Se você acordar todos os dias e se dobrar diante do Altíssimo Deus, do Deus Altíssimo, entendendo quem Ele é, refletindo sobre quem Ele é, se você abrir as Escrituras, e esse livro, deixa eu dizer para vocês, se vocês ainda não sabiam, não é um livro sobre Davi, não é um livro sobre o apóstolo Paulo, não é um livro sobre Moisés, não é um livro sobre Malaquias. O livro de Malaquias não é sobre Malaquias, é o livro de Deus. Deus se revela na sua palavra, Deus revela quem Ele é e o plano maravilhoso, redentor que Ele tem para os seus eleitos. Se você colocar diante de Deus, se colocar diante de Deus, diante desse livro e buscar o conselho de Deus diariamente, você vai temer cada vez mais. Vai ser cada vez mais difícil desprezar o nome do Senhor. Vai ser cada vez mais fácil e prazeroso agradar o nome do Senhor, seja no culto público, seja no dia a dia. Pensemos diante de quem estamos quando vamos cultuar e quando vivemos todos os dias da nossa vida. Mas, irmãos, em segundo lugar, este culto reprovado por Deus, além de ser um culto onde o nome de Deus é desprezado, a oferta apresentada ela também é desprezível.
Olhem aí para o verso 7 e 8. Eu vou pedir para que vocês leiam numa só voz. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Percebam, irmãos, a exortação, a admoestação do profeta para o povo de Israel. Ele aqui faz uma referência, no início do verso 7 ele diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. É o que ele vai dizer. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? A ideia aqui do pão imundo, irmãos, é uma referência, por mais que alguns possam achar que é uma referência aos pães da proposição, e essa mesa que ele vai dizer aqui ainda no verso 7, é essa mesa dos pães da proposição, eu entendo que, na verdade, aqui é uma referência aos sacrifícios que eram apresentados diante do Senhor. Então ele usa pão imundo como se fosse uma mesa para banquetear com o Senhor, mas esse pão é imundo, não é um pão puro, não é um pão limpo, não é um pão saudável. Ele faz essa referência para dizer que as ofertas oferecidas diante de Deus, os sacrifícios, eram imundos, eram desprezíveis diante do Senhor. A mesa onde era colocada a comida, essa é a cena, para banquetear com o Senhor, era uma mesa imunda. O sacrifício era imundo. É isso que o profeta está dizendo aqui para os sacerdotes. Ele diz ainda no verso 8: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O que o profeta está dizendo aqui, irmãos, é que essas ofertas, elas são desprezíveis aos olhos do Senhor, elas são ofensivas. Ao invés de serem ofertas, sacrifícios que agradam ao Senhor, que satisfazem o Senhor, são ofensivos ao Senhor. Primeiro, por causa da atitude dos ofertantes. Era uma atitude equivocada, a atitude dos ofertantes diante do Senhor. Quando eles levam esses animais coxos, doentes, enfermos, cegos, essa atitude é desprezível, porque eles conhecem bem a lei de Deus. E a lei diz que não poderia ser oferecido no altar do Senhor animais defeituosos. Os animais deveriam ser animais saudáveis, sem mácula, sem defeito algum. Nós vemos isso em Êxodo 12:5, Levítico 1, versos 3 e 10. A lei, de maneira muito expressamente mostra que animais cegos, coxos e enfermos não poderiam de maneira alguma serem oferecidos nos sacrifícios ao Senhor. Levítico 22, 18 a 25, Deuteronômio 15, 21, mostra para nós, e o povo sabia dessa realidade. O povo sabia, muitos sabiam, mas tinham uma atitude mesquinha ao oferecerem esse tipo de oferta diante do Senhor. E ainda que alguns não soubessem, era obrigação dos sacerdotes, irmãos. No momento que a oferta fosse oferecida, eles não aceitaram. Eles dizerem para os ofertantes: tragam animais puros, esses nós não vamos oferecer diante do Senhor. Mas os próprios sacerdotes não estavam nem aí, e estavam oferecendo essas ofertas desprezíveis diante do Senhor. Nem mesmo governadores humanos aceitavam esse tipo de oferta, esse tipo de presente. Imagina que você faça um churrasco na sua casa e você fala: quer saber, tem muita gente, eu vou servir a carne que venceu, tem uma carne vencida lá no congelador, eu vou oferecer a carne vencida, que aí depois, num churrasco com pessoas mais íntimas, ou com meus parentes, ou só com minha esposa, eu como a melhor carne. Imagina que você diz na mesa que aquela carne ela está vencida. Imagina a cara do seu convidado ou de quem estivesse com você comendo. Nem nós aceitaríamos algo defeituoso, o prazo passou, ou algo desse tipo, a validade venceu. Nós não aceitaríamos. Quem dirá Deus, irmãos?
Quem dirá Deus? E esses homens estão oferecendo diante do Senhor dos Exércitos sacrifícios ou ofertas desprezíveis diante de Deus. Que desonra, irmãos! O que está acontecendo com Israel? O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo? Isso não faz pensar você nos nossos dias? Que tipo de oferta estamos apresentando agora diante do Senhor? E obviamente aqui eu não estou falando sobre oferta neste caráter, esses sacrifícios de expiação, esses sacrifícios exatamente iguais aos que o povo de Deus na antiga aliança precisava oferecer, mas nós estamos aqui oferecendo algo para Deus. Este é um culto para Deus. Nós estamos aqui servindo ao Deus vivo. Nós devemos ofertar as nossas vidas. Nós devemos ofertar a nossa mente. Nós devemos ofertar os nossos cânticos, o nosso coração diante de Deus. Será que é assim que você se achega diante do Senhor para prestar culto? Neste exato momento, sua mente está cativa às Escrituras? Você se vê se perdendo várias vezes durante a pregação da palavra? Ou vocês vêm com avidez para cultuar a Deus, inclusive ouvindo a voz de Deus na pregação da palavra? Quando vocês elevam as vozes de vocês para cantar louvores ao Senhor, no que vocês estão pensando, sinceramente? Estão pensando no almoço de logo mais? No parente que você vai receber na sua casa? No jogo de futebol que tem no domingo, clássico, à tarde? Você está pensando no ingresso que você comprou para ir assistir o seu time? Você está pensando no seu trabalho durante a semana, o que você tem que entregar? Você está fazendo a sua rotina de trabalho durante a semana? Tem gente que é tão extremo, irmãos, esse tipo de pensamento, que no dia do Senhor, hoje é o domingo, o dia do Senhor, o dia que nós devemos, com gratidão e com prazer, ofertar ao Senhor esse dia, com exclusividade, cultuarmos, nos dedicarmos mais, nós temos esse privilégio, a exercícios espirituais. Tem gente que escolhe um culto só para cultuar, por exemplo, o da manhã, e de noite fala, não, agora eu vou me organizar para a minha semana. Eu vou organizar a minha semana, sendo que eu deveria estar me deleitando na presença do Senhor. Não, eu preciso dormir cedo, eu preciso organizar minhas coisas, porque tenho uma rotina de trabalho a partir de segunda-feira. Será que esse tipo de atitude é correta diante de Deus? Muitos de nós, nesse dia precioso que nós temos, esse privilégio de separar para o Senhor, nós dizemos, não, eu vou só num culto e dedico esse tá bom ao Senhor, porque senão vai quebrar a rotina de sono do meu filho, por exemplo. De noite ele não pode. E aí, quando tem uma atividade da família, algo especial, você fala, não, hoje pode, e vou quebrar a rotina de sono do meu filho, porque hoje é especial. O que você está dizendo com essa atitude? O dia do Senhor não é especial. O dia do Senhor não é um privilégio. No dia do Senhor não vale a pena. Quando você, no dia a dia, você está extremamente atarefado, e você fala, nossa, hoje tem muitas tarefas, eu preciso cortar algumas tarefas. A primeira coisa que você corta é o culto doméstico, por exemplo. Hoje eu não vou fazer culto doméstico. Hoje eu não vou cultuar junto com minha família. Eu corto o meu momento de oração, eu corto o meu devocional. Sabe o que você está dizendo? A sua atitude está mostrando, não me importo com o Senhor. Quando você não se prepara para o culto do Senhor, por exemplo, no sábado à noite, você resolve maratonar no Netflix e vai até altas horas da madrugada e chega aqui cansado.
E talvez, olhando para o pregador de hoje, você fale, não é tão atrativa a pregação, mas muitas vezes é a sua disposição que contribui também para que você caia no sono, para que você não tenha disposição, não consiga dar atenção devida a esse tipo de oferta que você está oferecendo ao Senhor. No seu dia a dia, as coisas que você faz, elas são para a glória de Deus de fato. Os seus esforços, a sua mente está voltada para que em tudo que você faz, o nome do Senhor seja glorificado. Você tem se esforçado para glorificar a Deus na sua vida? Que tipo de oferta você tem oferecido ao Senhor? Será que são ofertas desprezíveis, como estavam fazendo os sacerdotes? Quando nos reunimos aqui, estou fazendo essa variação, culto público e culto na vida, mas quando nos reunimos aqui, será que você se enquadra no que o Senhor Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade? Será que o seu culto, a sua adoração é uma adoração que é oferecida em espírito e em verdade? Ela é conforme as Escrituras Sagradas, está firmada na verdade de Deus, é segundo a vontade de Deus. Certa vez eu fiz a comparação aqui numa mensagem entre sinceridade e verdade, que essas duas coisas não são a mesma coisa, são duas coisas distintas. É possível que nós tenhamos sinceridade no que fazemos e não esteja baseado na verdade. É possível que eu cultue a Deus com toda sinceridade, mas é um culto falso e não agrada a Deus. Essa é uma verdade que eu fiz menção em um dos sermões, mas eu gostaria de pensar o contrário. Será que firmado na verdade, talvez pensando aqui no nosso culto, na nossa liturgia, na pregação da palavra, está tudo conforme as Escrituras, então estamos firmados na verdade, mas será que é um culto sincero? É de coração? Tem entrega verdadeira? Nós devemos pensar sobre isso. Como você tem cultuado a Deus? Que tipo de oferta você tem apresentado diante de Deus? É a pergunta que eu faço. Em terceiro lugar, irmãos, o culto reprovado por Deus, neste culto, o adorador não é aceito. O adorador não é aceito. Leiam, por favor, verso 9, 10 e 11. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Irmãos, é muito sério o que nós temos diante de nós neste texto. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante porque quando você lê esse texto no hebraico, essa palavrinha favor, suplicai o favor de Deus, é a mesma palavra para a pessoa, que ele vai citar aqui: aceitará Ele a vossa pessoa. Essa palavra, irmãos, é a palavra panim no hebraico, e ela significa face ou presença. Face ou presença. Ok? Aquela mesma ideia da bênção sacerdotal,
onde o sacerdote, despedindo o povo, diz que o Senhor resplandeça a sua face, o seu rosto sobre vós. É a ideia da presença benéfica de Deus com o seu povo. É a ideia de uma presença favorável, onde o povo encontra graça na presença de Deus. Diante disso, então, o que está acontecendo aqui no texto? O povo, os sacerdotes, inclusive, estão suplicando a presença favorável de Deus. Deus, seja favorável a nós. Que o seu rosto esteja sobre nós, a sua face, a sua presença. Nos conceda graça. Dai-nos da tua benevolência. Seja bondoso para conosco. Dai-nos do teu favor. E Deus diz: mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a presença de vocês? Vocês suplicam pela minha presença, mas ao adentrarem a minha presença, será que Deus, adentrar a presença de Deus, será que o próprio Deus vai aceitar a presença de vocês com esse tipo de oferta? Com esse tipo de culto que vocês estão prestando? Vocês acham que isso agrada a Deus? Vocês acham que Deus é favorável a vocês, sendo que vocês estão sendo ofensivos a Deus? É isso que o profeta está dizendo ao povo de Israel. Ele dá sequência aqui no verso 10, ele diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, irmãos. Vocês não tremem diante disso, não? Essas portas aqui, bem provavelmente, era uma referência aos acessos ao pátio dos sacerdotes, onde eles acendiam o fogo, onde eles oficiavam o rito de ofertas, de sacrifícios ao Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: feche essas portas, eu não quero receber esses sacerdotes para oferecer esse tipo de culto. Quem dera tivesse alguém que fechasse as portas e impedissem os sacerdotes de oficiarem a mim. É o que Deus está dizendo. O profeta está tentando mostrar para eles: tudo o que vocês estão fazendo não tem valor diante de Deus. E quem dera fosse um não valor que não ofendesse a Deus, mas além de não ter valor, está ofendendo ao Deus Santo. Eles estão indo à presença de Deus, achando que estão agradando a Deus e estão sendo ofensivos a Deus. Vocês lembram das 7 cartas que Deus endereça aos anjos das 7 igrejas no Apocalipse? Nós temos ali em Apocalipse 3, uma das cartas é endereçada para a igreja de Laodiceia, aquela igreja que nem era fria nem era quente, né? Uma referência às águas terapêuticas. Tanto as águas frias como as águas quentes, elas tinham um caráter terapêutico que trazia benefício, mas água morna para nada servia. E ele, falando dessa igreja que não era quente nem fria, que o próprio Deus estava a ponto de vomitar, a ideia é a seguinte: esse povo se reúne para me adorar, acham que estão me agradando, mas eu estou a ponto de vomitá-los. Eu não aguento mais esse culto que eles estão prestando a mim. E aí existe uma referência, talvez um texto conhecido e talvez pouco entendido, onde o Senhor, no verso 20, diz o seguinte: eis que bato à porta. Eis que bato à porta. A ideia é a seguinte: o povo está reunido no lugar, a porta está fechada, o povo acha que Deus está presente, mas Deus está de fora, está lá batendo. Vocês estão adorando quem? Eu não estou presente nesse culto. Esse culto não é favorável a mim, eu estou batendo. Mudem a postura de vocês, mudem o culto, que aí eu vou entrar e vou cear com vocês, vou estar presente com vocês. É essa a ideia. Deus não se agradava do culto dos laodicenses. Deus não estava se agradando do culto do povo de Israel. Deus não se agradava na presença do povo, porque o povo vinha com mãos manchadas, cheias de pecado diante do Senhor. E não tem como dissociar, irmãos, quem nós somos do que oferecemos. Na verdade, aquilo que oferecemos a Deus mostra como está o nosso coração. E Deus não pode compactuar com o pecado. E nós nos tornamos desprezíveis, nós nos tornamos não aceitáveis diante de Deus quando oferecemos qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de culto ao Senhor.
Talvez você tenha se feito a mesma pergunta que eu me fiz lendo o texto. Será que Deus está se agradando do nosso culto? Será que Deus está se agradando do seu culto, individualmente falando? Será que cada cântico, cada vez que você levanta as suas mãos, cada vez que você vem aqui, você está agradando a Deus, ou Deus está se irritando mais com o tipo de culto que você está prestando a Ele? Será que eu, na condição de pastor, e Deus conhece o meu coração, será que eu estou agradando a Deus, pregando a palavra? Irmãos, permitam-me confessar algo a vocês. Todas as vezes que eu venho pregar, eu fico nervoso. Eu acho uma responsabilidade muito grande nós nos colocarmos como boca de Deus para falar da parte de Deus. Isso me traz nervosismo. Eu fico nervoso, estou confessando a vocês. Eu me lembro que certa vez, ainda como pastor na igreja presbiteriana do Guará 2, eu estava extremamente nervoso. Estava me embaralhando até na leitura do texto, de tão nervoso que eu estava, na liturgia. E chegou o momento de confissão, irmãos. E eu me fiz a pergunta, porque eu estou mais nervoso que o normal, já fico nervoso. Hoje eu não estou aguentando, parece que eu não vou conseguir subir e falar. E talvez isso pudesse parecer muito piedoso, mas sondando o meu coração, eu percebi que misturado com o temor de Deus, eu estava temendo os homens. Sabe o que é temor aos homens? É você ficar pensando o que vão achar da minha pregação. Será que eu vou agradar fulano? Será que eu vou agradar Beltrano? Será que o tipo de linguagem que eu vou usar, o povo vai ficar satisfeito? Irmãos, nós estamos aqui para agradar a Deus. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Eu percebi que eu estava pecando, e eu subiria e pecaria ao pregar a palavra com esse tipo de sentimento no coração. Ainda bem que Deus dá a oportunidade para que confessemos os nossos pecados. Mas quantas vezes será que eu não fiz isso e subi no púlpito dessa maneira? Quantas vezes a sua motivação não foi errada e talvez você tenha sido extremamente ofensivo a Deus, ou está sendo ofensivo? Será que você não tem vivido algum tipo de pecado e guardado e vivido no pecado, e ao invés de lutar você já se rendeu e tem uma prática extremamente pecaminosa que você guarda e tem prazer nela e não se arrepende e vive com ela e vem aqui e levanta as mãos ao Senhor? Será que isso é agradável ao Senhor? Será que você talvez está numa fase da vida onde você está se relacionando com o moço, você ainda não casou, mas você tem vivido fornicação constantemente e vem diante do Senhor e canta louvores ao Senhor? Será que isso é agradável ao Senhor? Será que você, jovem, homem, mulher, não tem sido extremamente ofensivo ao Senhor diante da tela do seu celular, do seu computador, e tem guardado esse tipo de pecado no coração, vivido com isso, mas domingo está aqui? Será que sua presença é agradável ao Senhor, diante do Senhor? Será que você, no seu ambiente de trabalho, você sabe que o que você está fazendo é errado? Você sabe que o tipo de prática não agrada a Deus, e você tentou botar para debaixo do tapete, tem vivido com esse tipo de prática, mas domingo está aqui? Será que sua presença é agradável ao Senhor? Será que você, filho, tem desrespeitado o seu pai, tem desonrado constantemente, tem sido rebelde, e domingo se coloca aqui, você acha que você está sendo agradável ao Senhor? Irmãos, como esses homens são chamados ao arrependimento, nós somos chamados a nos arrepender. De outra sorte, não seremos agradáveis ao Senhor.
De outra sorte, estaremos ofendendo o nosso Deus. Nossa presença diante de Deus é ofensiva e não agradável. E nós precisamos pensar seriamente sobre isso. O verso 11 mostra para esses homens, e eu entendo aqui que esse texto aqui não está falando que o Senhor se importa só com a sinceridade, porque tem gente que interpreta assim, deixa eu ler o texto, diz assim o verso 11, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente que entende que nações que não conheciam a Deus, mas que eram sinceras e ofereciam sacrifícios aos seus deuses, é como se essas ofertas fossem aceitas pelo próprio Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Não há nada mais contraditório com as Escrituras Sagradas, não é verdade? Eu entendo, irmãos, que aqui, na verdade, nós temos um caráter escatológico. É como se Deus estivesse dizendo aqui, vocês estão me desprezando, continuem assim, e sabe o que vai acontecer? Eu vou alcançar outros povos. Eu vou alcançar gentios. Eu vou alcançar povos de todas as nações. Aqui já é uma profecia dizendo o que Deus faria. E de fato isso aconteceu. Nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus em João, capítulo 1, verso 11, o texto dizendo que ele veio para os que eram seus, mas esses não o receberam. O ministério do Senhor Jesus, terreno, é mais focado nos judeus, mas os próprios judeus rejeitaram. E as portas são abertas para os gentios, cumprindo esse tipo de profecia, esse tipo de anúncio. E louvado seja Deus, mas você como um gentil, você não é judeu de nascença, eu creio que pelo menos a grande maioria aqui, eu não conheço ainda um judeu, etnicamente falando aqui, não conheci nenhum. Nós somos gentios, mas mesmo nós como gentios, como é o nosso culto diante de Deus? Será que você tem sido de fato aceito diante de Deus, com a vida que você tem vivido? Mas em último lugar, irmãos, e o tempo vai avançando bastante, mostra para nós que o culto reprovado por Deus, neste culto, a adoração ela é canseira. Eu usei esse termo porque é o termo que o profeta vai usar. A adoração ela é canseira. Deixe-me ler aí versos 12, 13 e 14. Diz assim, ó, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é tremendo, é terrível entre as nações. Irmãos, os profetas estavam enjoados de cultuar a Deus. Eles estavam sentindo enfado, canseira em cultuar a Deus. E por isso eles desprezavam a Deus. Eles já não aguentavam mais. Eles já não tinham prazer na presença do Senhor, estavam sendo infiéis mesmo, não tinha deleite na presença do Senhor. Era uma canseira cultuar a Deus. Era um enfado muito grande, era um peso nas costas gigantesco quando eles se reuniam para adorar a Deus. Eles já não tinham qualquer deleite. E por causa da falta de deleite, de prazer, do desprezo, é que eles então ofereciam essas ofertas desprezíveis ao Senhor, até mentindo, parecendo que estavam oferecendo o melhor, mas pegavam intencionalmente o animal dilacerado, o animal que não ia ter proveito para eles, era o que eles davam. Em outras palavras, por causa da canseira, do desprazer no Senhor, eles estavam oferecendo o resto a Deus. Era o resto mesmo. Oferecendo o resto ao Senhor. Eles davam o que sobravam ao Senhor. Mas Deus exige o melhor de nós. Deus exigia o melhor deles, era o melhor animal, eram as primícias que eles deveriam oferecer, mas eles estavam oferecendo o que sobrava. Seu culto é sobra? O que você está fazendo aqui hoje é sobra? Se tiver algo mais importante para fazer hoje, você escolhe fazer essa outra coisa? Será que tem algo mais importante para fazer hoje? Você é daquele tipo de pessoa que diz, eu vou fazer as minhas coisas, se der tempo, eu tiro um tempinho para Deus.
E aí eu faço as coisas que Deus exige. Se der tempo, se não der. Você é do tipo de pai que exige dos seus filhos bom desempenho escolar. Você é do tipo de pai que quer que seu filho faça esporte, fale diversas línguas, seja um poliglota. Você quer que seu filho seja bem qualificado, que ele passe no vestibular e você prepara ele muito bem para isso. E se sobrar tempo, aí seu filho lê as Escrituras, você não vai cobrar isso dele, até porque ele está cansado se preparando para o vestibular, para passar na UNB. Você é esse tipo de pai, sabe o que você está mostrando com sua atitude? O resto fica para Deus. O resto é de Deus. Se der tempo, se sobrar. Filho, vai dormir cedo, porque amanhã tem prova e você precisa estar descansado. E o filho retruca você, não, você tem que dormir cedo. Desliga a televisão, vai dormir. Filho, amanhã nós vamos ao culto, vai dormir, porque amanhã você tem que estar descansado. Ah, não, pai, só mais uns capítulos. Quer saber, não tem tanto problema assim não. Pode ficar aí, filho, depois você desliga e vai dormir. Isso é sóbrio, irmãos. Isso é sóbrio. Isso é sóbrio. Qual a nossa atitude diante de Deus? Será que temos oferecido o melhor? Você sabia que até ensinar nossos filhos a lerem, o principal objetivo de ensinar, alfabetizarmos os nossos filhos é para que eles leiam as Escrituras por si só? Não é para que eles rapidamente consigam avançar e adquirir mais conhecimento através da leitura, conhecimentos de outras naturezas, mas antes de tudo é o conhecimento de Deus. Antes de tudo. Quais as nossas prioridades na vida? Quais as nossas prioridades? Você é o tipo de marido que a sua esposa precisando, você deixa a sua esposa, porque afinal eu preciso fazer um esporte ou preciso ter um momento meu, eu comigo. E você deixa lá a sua esposa ralando, talvez com os seus filhos, e vai se divertir, porque o seu entretenimento é prioridade. Será que nisso você está honrando a Deus? Se você está fazendo isso, será que Deus é sua prioridade? Honrar a Deus é sua prioridade? Porque Deus coloca como prioridade a família, em lugar do entretenimento, da diversão. E aqui eu não estou falando que não podemos nos divertir, eu estou falando sobre prioridade, sobre lista de prioridade. Quais as nossas prioridades, irmãos? Deus deve ser a nossa prioridade máxima. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, deve ser dedicado ao Senhor. Até quando eu brinco com meu filho num parque, é para a glória de Deus. Sabe como é que eu brinco num parque para a glória de Deus? Primeiro, colocando na lista de prioridade correta. Isso não tomando lugar de outras coisas que para Deus é prioridade. Se eu coloco na prioridade correta, na lista, no lugar na lista corretamente, eu já estou glorificando a Deus. Quando eu estou brincando com meu filho e eu lembro que quem me deu esse filho para eu cuidar foi o próprio Deus. Quem tem mantido a saúde dele é o próprio Deus. Quem tem me dado disposição, saúde para brincar, está na presença do meu filho. Quando eu, por exemplo, vou para um parque e olho a criação de Deus, e ali eu posso me divertir com meu filho na criação de Deus, ou até mesmo na criatividade humana, esse homem que é criado em mais semelhança de Deus, percebe que eu posso levar Deus em consideração, e devo levar, e assim eu estou glorificando a Deus nas coisas mais corriqueiras da vida. E nisso eu estou mostrando que Deus é uma grande prioridade. E isso não é ser fundamentalista, irmãos, isso não é ser radical ou bitolado, isso é ser cristão e querer agradar a Deus em todas as esferas, em todas as áreas. Quando o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, não era exagero não, não era uma força de linguagem, não, é em tudo mesmo, em tudo. Até quando eu tiro um cochilo depois do almoço, eu posso descansar glorificando a Deus. Primeiro, não sendo preguiçoso, dormindo a tarde toda, talvez.
mas reconhecendo que eu sou limitado e que somente o guarda de Israel não dorme e não dormita, e que Ele me dá enquanto eu durmo, e que eu preciso descansar e confiar no Senhor. Eu estou glorificando a Deus até num cochilo. Se nós levarmos Deus em consideração, consequentemente faremos tudo para Ele, e não sobrará o resto para Ele, mas nossa vida inteira será para Ele. Como você usa os seus recursos, suas energias, seu tempo, deve ser para Deus, e Deus deve ser prioridade. Talvez você coloque a desculpa nas circunstâncias, mas o momento de vida que eu estou vivendo, você não sabe, pastor. Está sendo difícil. São momentos de luta. Não é desculpa, irmãos. Talvez fosse uma desculpa dos sacerdotes. Olha as circunstâncias que estamos vivendo. Olha Israel como está. Temos grande trabalho pela frente. Talvez a circunstância tenha trazido desânimo, tenha trazido apatia para eles. E esse desânimo, essa canseira, fez com que eles fossem infiéis. Eles usassem talvez isso como desculpa. Não, as circunstâncias não são desculpa, porque não são as circunstâncias que determinam a maneira que vamos viver, mas é a aliança que temos com o Senhor e as promessas que Ele nos fez, e nós cremos nelas e por elas nós vivemos. É assim que nós devemos viver diante do Senhor, irmãos. Meus irmãos, caminhando para encerrar, e me perdoem por ter delongado tanto, eu queria dizer para vocês que por mais que as palavras do profeta sejam duras, por mais que talvez você tenha achado que foi duro tocar em determinados assuntos, eu queria dizer que o pai disciplina o filho a quem ama. Hebreus 12:6. Vocês lembram que no início, na mensagem da semana passada, nós vimos que Deus amava o povo de Israel? E a prova do amor dele era a eleição do povo de Israel, a eleição de Jacó em detrimento de Esaú. Sabe por que Deus é duro com o povo de Israel? Porque Deus ama o povo de Israel. Sabe por que Deus continua sendo duro conosco? Porque Deus nos ama, irmãos. Nós devemos olhar para esse tipo de admoestação nas Escrituras e dar glórias a Deus, porque Deus nos ama e Deus quer nos trazer de volta aos seus pés. Deus quer nos trazer de volta à sua presença. Deus quer fazer com que adentremos a presença dEle e a nossa presença diante dEle seja agradável. É isso que Ele quer, por isso Ele nos exorta e nos chama ao arrependimento, nos chama a uma vida séria diante dEle. Mas eu também, irmãos, não posso ser ingênuo e sei que vocês não são. E talvez a pergunta que alguns tenham feito é: quem de nós é capaz de oferecer algo perfeito ao Senhor? Nós somos cheios de imperfeições e até no nosso desejo de oferecer ofertas perfeitas ao Senhor, nós temos as nossas imperfeições, às vezes pecados até mesmo que são ocultos diante de nós, que nós nem sabemos que estamos cometendo. Irmãos, é justamente por isso que o Senhor Jesus foi oferecido. Jesus foi oferecido, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito foi oferecido justamente porque nós não damos conta de oferecer um sacrifício perfeito diante do Senhor. Nós devemos olhar para Cristo e entender que o nosso culto é oferecido na mediação de Cristo. Nós só podemos nos achegar diante de Deus, esse culto é aceitável diante de Deus por causa da obra de Cristo, por causa do que Cristo fez. A grande verdade é que, ao invés de sairmos daqui desencorajados, nós devemos ser encorajados, porque esse Pai que nos ama, Ele providenciou um meio para que o nosso culto fosse aceito diante de Deus. Jesus Cristo justo, que morreu pelos injustos. A oferta perfeita foi oferecida por aquele que é perfeito. Ele não era equivocado e pecador, pecaminoso como esses sacerdotes de Israel, mas ele era o sumo sacerdote, sacerdote perfeito, que ofereceu a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, ofereceu a si mesmo, e sem mácula ele foi à cruz, e ele satisfez a justiça de Deus.
e por isso nós somos aceitos diante de Deus. Talvez diante disso você pense, mas parece que é contraditório a tudo o que você falou durante toda a mensagem. Não, absolutamente não, pelo contrário. Na verdade é lembrarmos que em Cristo nós somos aceitos diante de Deus, que vai nos motivar a buscar viver uma vida justa diante de Deus, viver uma vida agradável a Deus. O próprio livro de Malaquias mostra isso para nós, irmãos. Porque se no capítulo 1, versos 2 a 5, mostra que Deus amou o povo de Israel, no capítulo 4, verso 4, já no final, nós vamos ver as exigências de Deus, as exigências da aliança. Então uma coisa não exclui a outra. Na verdade, o fato de entendermos que o Senhor nosso Deus nos aceita em Cristo e Ele mesmo providenciou um meio para que sejamos aceitos, isso nos motiva a entregarmos nossa vida completamente a Deus. Enquanto não entendermos o que Cristo fez por nós, enquanto não entendermos que Deus fez tudo por nós, nós não vamos entregar nossa vida completamente a Ele. Mas quando entendermos e lembrarmos do que Cristo fez, meditarmos profundamente no Evangelho de Cristo, nós seremos encorajados, motivados a entregar nossa vida toda ao Senhor, completamente ao Senhor. Nós vamos ter deleite, não vai ser canseira vir, reunir-se com a igreja para adorar aquele que deu a vida por nós, deu a vida do seu Filho e nos redimiu na cruz do Calvário. Quanto mais meditarmos e entendermos que Ele é o autor da salvação, Ele quem nos reconciliou, a obra é toda dEle. Enquanto não meditarmos nisso, não teremos a motivação correta para nos entregarmos completamente ao Senhor. Olhemos para Cristo, irmãos. Olhemos para Cristo, e ao invés de nos acomodarmos com o que Cristo fez, olhar para Cristo vai nos impulsionar a viver para Cristo, a viver Cristo, sabendo que quando morrermos, estaremos no lucro com o Senhor, seremos aceitos de uma vez por todas na presença do Senhor. Olhemos para o Senhor Jesus e oferecemos culto agradável ao Senhor, um culto que não é reprovado, um culto que não é reprovável, um culto que não é ofensivo, mas um culto agradável. Nos escondamos atrás de Cristo e vivamos para Cristo. Vamos nos colocar de pé, irmãos?